18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, desde o templo de Salomão, eu invoco o Teu nome, Jesus, para que esta pessoa que se sente órfã de pais vivos, que dói, filhos órfãos de pais vivos, sofre mais do que os órfãos que nunca conheceram seus pais biológicos, que nunca tiveram um pai e uma mãe, porque estes têm um pai, têm uma mãe, mas que é ausente, não conversa, não ouve, não ensina, não dá bons exemplos. Esse homem cresceu, esta mulher cresceu sem um pai, sem uma mãe, sem um referencial, amargurado, revoltada, triste, irritado, descontando essa raiva, essa amargura nos outros ao seu redor. Ele tem se ferido e ferido a muitos. Mas agora, aí, no carro, ele chora. Em casa, no trabalho, no hospital, não importa o lugar, ainda que ele esteja no presídio ou em uma mansão, em uma casa de luxo, ele reconhece que não tem ao Senhor como Pai. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, ó Deus, quando nós nos tornamos filhos de Deus, então, ainda que a gente não tenha tido um pai, uma mãe presente, dando bons exemplos, nos amando, nos protegendo, nos educando, nos corrigindo, a gente supera os traumas, a gente supera os complexos, a gente supera tudo aquilo que a gente não teve na infância, na adolescência, na vida adulta. Então, meu Deus, agora, por meio desta oração, dá um sinal para ela, para ele, que carrega esse peso, essa opressão de nunca ter tido uma família. Em o nome de Jesus, usa esta água como um ponto de contato e lava este coração de toda amargura, tristeza, traumas, complexos, sentimentos de rejeição, de ter sido esquecido, abandonado, colocado de lado. Pois, meu Pai, eu sei que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e por isso essa cruz está vazia. Então, declaro esta água abençoada em o nome de Jesus de Nazaré. Pois Ele está vivo, meu amigo. Ele está aí com você. Esteja você em casa agora, no hospital, no carro, no trabalho, não importa o lugar. Ele está de braços estendidos para você. E você que preparou o copo com água, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba o abraço do Altíssimo. Receba aí agora o toque daquele que marcou um encontro com você. Meu Pai, receba esta vida. E os que vão se batizar neste domingo, quando coloquem esta bata, após a reunião do encontro com o Espírito Santo, no Templo de Salomão ou no Templo da Universal, que eles venham sepultar todos os traumas que eles vêm carregando e alimentando por décadas. Porque a única forma da gente se ver livre dos traumas é por meio do batismo nas águas que sepultam o nosso passado. Que esta pessoa seja batizada com o Espírito Santo brevemente e os que já são batizados sejam renovados e usados por Ti para ganhar almas, para evangelizar a outros. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Domingo, então, aqui no Templo de Salomão, após a reunião do encontro com o Espírito Santo às 18 horas, você vai ser batizado, porque não há como você se livrar dos traumas, senão por meio do batismo nas águas, que sepulta o nosso passado, para que a gente possa viver em novidade de vida. A unção com óleo sagrado
é como acender uma luz na escuridão. Quando o usamos com fé, chamamos a atenção de Deus. Nos 4 domingos de fevereiro, usaremos este elemento para cada área da sua vida. Neste domingo, 21 de fevereiro, será a unção para a cura. Leve consigo o frasco para ser colocado uma gota de azeite. Você ungerá o local da enfermidade e as pessoas que sofrem com alguma doença. E estaremos determinando o milagre pela fé. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Thaís Santana e desde a minha infância eu venho em uma família destruída. Foi quando houve traição da parte do meu pai, ele traiu a minha mãe e a minha mãe literalmente se afundou, começou a usar crack, drogas fortes e pedir nos faróis também. As pessoas vinham falar para mim e ali eu ficava olhando tudo aquilo e eu já era vazia. Eu já tinha isso dentro de mim, porque, poxa, eu via minha mãe daquele jeito. Quando foi isso, aconteceu e a gente foi para a Bahia. Eu lembro que o meu pai comprou a passagem, chegou, perguntou se era isso mesmo que eu queria, se eu queria ir com a minha mãe. Eu falei que sim, e ele falou assim, olhando dentro dos meus olhos, esqueça que você tem um pai. E aquilo me machucou muito, porque eu estava indo com a minha mãe, porque eu via que ela precisava de alguém. Chegou lá, todo mundo perguntava se a minha mãe estava doente, porque ela era tão magra, devido às drogas que ela usava, que todo mundo pensava que ela estava com alguma doença. Foi quando ela novamente viajou e me deixou. Foi quando meu pai voltou a me procurar e perguntar se eu não queria voltar para São Paulo. E eu comecei a me revoltar, foi nos meus 14 para 15 anos de idade, que eu comecei a me envolver com mulheres. E eu tive um relacionamento com uma menina, comecei a morar com essa menina, onde a gente teve 3 anos de relacionamento. E mesmo assim, eu era vazia. Eu me sentia péssima, porque eram alegrias momentâneas. Eu estava bem ali, mas depois que eu lembrava de tudo que eu vivi, eu ficava triste. Eu era tão vazia que qualquer coisa que preenchesse aquele espacinho para que eu não pensasse na minha vida, eu fazia. E eu bebia sem querer, eu ia para lugares, às vezes sem querer também. Eu ficava com pessoas sem querer. Eu me odiava. Eu me achava feia. Eu não tinha felicidade nenhuma dentro de mim. Eu não tinha sonhos. Eu não projetava mais nada para a minha vida. Eu vivia por viver, a ponto de acordar e perguntar por que eu acordei? Por que eu estou viva? Para que Deus me fez? A minha vida era destruída porque eu não tive uma família. Eu culpava a minha mãe por sempre me deixar, o meu pai por ter feito a minha mãe sofrer sempre, desde o primeiro filho, e era isso que eu era. Eu era um poço de mágoa e tristeza. Eu entrava no banheiro para tomar banho e só Deus sabia o quanto eu chorava. Eu chorava demais a ponto de ficar com o rosto inchado. E eu já não saía mais, eu já não comunicava com as pessoas, porque aquilo, eu preferia a morte. Foi nisso que eu vivi por uns meses. Aí eu recebi um convite para ir na Igreja Universal. E aí eu fui. E quando chegou lá, depois da reunião eu senti uma paz que eu não sentia desde a minha infância. E ali dentro eu me senti bem. Ali por aquela 1 hora de reunião eu fiquei feliz. Eu quero isso todos os dias. Eu preciso dessa paz que eu sinto aqui. Mas eu não preciso só aqui, eu preciso em todos os lugares. E lá no altar, diante do altar, eu falei para Deus tudo o que eu sentia. Eu fui sincera para Ele. Eu falei que eu tinha mágoa, que eu não gostava das pessoas, que eu não gostava de mim. E eu falei para Ele que eu não queria mais sentir aquilo.
que eu não queria mais carregar aquelas coisas, que eu queria perdoar, mas eu não conseguia. E eu comecei a chorar no altar e ali, naquela hora, parou. Eu parei de sentir aquilo. E eu comecei a ficar feliz. E ali naquela mesma semana eu quis me batizar, porque eu queria morrer. Nessa altura eu já era feliz. Mas eu sabia que tinha mais. E eu recebi o Espírito Santo. E ali foi uma certeza tão grande que eu não estaria mais sozinha. Eu deixei de ser órfã porque eu achava que eu não tinha amor de ninguém, mas eu tive o maior dos amores. Ali eu entendi que o como eu amava Deus não era nem a pontinha do quanto Ele me amava. E eu desci do altar com uma alegria tão grande, uma certeza que não passou nunca. Até hoje é a mesma alegria, é a mesma certeza de que Ele está comigo. E que pode vir os dias ruins, porque eu sei que Ele está aqui e Ele vai me ajudar. E mesmo que eu não aguentar andar, Ele vai estar ali segurando a minha mão e me ajudando. Nada do que eu conquistei é maior do que a minha maior e melhor conquista, que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo me transformou em uma pessoa melhor em todos os aspectos, todas as áreas. Eu não me achava bonita, eu não me via uma mulher bonita. Hoje eu me olho no espelho e falo, como eu sou linda. Eu sou a imagem do meu Deus. E eu consigo me enxergar com essa beleza. E só o Espírito Santo é quem pode fazer isso. Porque Ele que guia os meus passos hoje. Não há como você se livrar do passado senão por meio do batismo nas águas. A exemplo da Thaís, que tinha traumas, complexos, vícios, se envolveu no homossexualismo, mas ela sepultou tudo isso quando ela se batizou nas águas e decidiu buscar, priorizar o batismo com o Espírito Santo. E aconteceu, ela foi transformada. Antes, a Thaís era como uma paralítica entre bilhões de pessoas andando. Agora é o contrário. A Thaís é como uma pessoa andando entre bilhões de paralíticos, porque é isso que acontece quando você se unge com o óleo consagrado. Você que recebeu esse frasquinho no último domingo do mês de janeiro, traga esse frasquinho com óleo que nós vamos colocar a gota do milagre. Se você não tem o frasquinho com óleo, nós vamos colocar no alto da sua cabeça para que você receba esta unção e comece a andar espiritualmente e, consequentemente, todas as outras áreas da sua vida também vai andar para frente. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão.
ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Só que também já tinha começado a beber e da bebida passei a usar droga, onde eu me afundei. Então o que eu ganhava, meu salário era só para as drogas. Meu nome é Antônio, sou microempresário. Então eu sou do Nordeste e fome eu nunca cheguei a passar, mas bem materiais, meu pai não tinha como dar para todos os irmãos, né? Então desde os 7 anos que eu já comecei a trabalhar, querendo ter minhas próprias coisas, né? Também ajudar meus pais também, né? Porque era só meu pai, minha mãe era dona de casa. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi, nossa, ganhei o mundo. Cheguei aqui, eu falei, aqui tem a oportunidade de crescer e vou lutar para crescer. Terminei meus estudos, arrumei meu primeiro emprego, só que também já tinha começado a beber e da bebida passei a usar droga, onde eu me afundei. Então o que eu ganhava, meu salário era só para as drogas. E perto da minha residência se mudou uma moça para lá, da qual eu conheci ela, da qual comecei a namorar com ela. Quando a gente casou, eu tinha um bom emprego, né? E ela também trabalhava. Ela perguntava o que eu fazia com o dinheiro. Eu falei que era contas, e ela não sabia que tantas contas eram essas que eu pagava. Que não sobrava dinheiro nenhum para a minha casa. Até que um tempo eu confessei para ela que usava droga, mas eu ia deixar de usar. Mas era em vão, eu falava da boca para fora e não conseguia deixar. Então eu vi que estava exagerando, que eu passei a acabar com o meu salário. Já estava querendo consumir o salário dela. Já estava a ponto de chegar a faltar mantimentos na despensa de casa. Quando chegou a época que ela chegou para mim e falou que ia conhecer a Igreja Universal, eu falei, eu não retruquei, eu falei, você pode ir, tudo bem. Mas nem me chama que eu não vou. E eu comecei a ver a diferença nela. Nós brigávamos muito e eu comecei a notar a diferença que ela não me cobrava mais nada. E eu via aquela paz nela. E quando deu um domingo, às 7 da manhã, quando ela levantou, eu falei, hoje eu vou com você. Ela nem acreditou, né? Ela falou, ficou abismada assim, não acredito. Eu disse, hoje eu vou para a igreja. Eu quero ver o que está acontecendo. Você está tão bem, o que você está sentindo, eu quero sentir também. Aí foi onde eu comecei a ir com ela. Então, aí quando eu cheguei na igreja, que vi o pastor falando sobre fidelidade, eu não pensei 2 vezes. O que passou pela minha cabeça que eu deixava todo o dinheiro em bar, em bocas de fumo. Então eu falei, não vai custar nada eu fazer essa prova de fidelidade. Foi onde eu fiz essa prova e vi o resultado. Aos poucos fui esquecendo os vícios. Depois que eu me livrei desse mal, hoje eu tenho estabilidade como que eu quero. Tenho casa própria, tenho carro, tenho meu próprio negócio. Nós não tínhamos um centavo no bolso quando nós falou em abrir nosso próprio negócio, que é uma escola de educação infantil. Aí eu saí do emprego para me ajudar ela e hoje nós estamos trabalhando junto. E nós não temos nenhuma formação acadêmica, né? Tem gente que trabalha para nós que tem faculdade e nós não temos. E Deus que me deu essa direção e fomos para cima. E hoje, graças a Ele, nós estamos bem. Deus acima de tudo, Ele em primeiro lugar, e eu não tenho medo de fazer desafio com Deus não, porque toda a prova que eu faço com Ele, eu tenho sido abençoado. Hoje Deus é o primeiro na minha vida e hoje eu sou em segundo. O Antônio começou a trabalhar desde os 7 anos. Talvez você tenha se identificado com isso. Você já trabalha desde os 10, 15, 20 e o que você tem, o que o Antônio tinha. Vícios, dívidas, humilhações, miséria. Mas ele provou a palavra de Deus, ele colocou a palavra de Deus à prova. Ele era um homem desequilibrado, porque ele não tinha Deus em primeiro lugar. Meu amigo, presta atenção. Se você serve a Deus em primeiro lugar, Ele te faz equilibrado. Você tem um equilíbrio. E aí você prospera e estabelece. A exemplo do Antônio, hoje casado, bem-sucedido, liberto dos vícios e o mais importante, com o Espírito de Deus, porque ele passou a honrar a Deus em primeiro lugar.
Tome a sua decisão aí agora. Eu vou honrar a Deus também em primeiro lugar. Eu vou provar a veracidade desta palavra. Você não vai se arrepender. Meu nome é Eliana de Souza, tenho 43 anos, sou empresária no ramo da beleza. Eu sempre tive um preconceito muito grande contra a Universal. Ouvia falar que eles roubavam, que eles enganavam. Eu falava o que as pessoas me falavam, a mesma coisa. Eu falava mal, não gostava, falava, um bando de ladrão. Quando aconteceu a prisão do bispo, eu ali tive certeza que realmente aquela igreja não era de Deus. Eles eram tudo ladrão mesmo. Quando falava de Igreja Universal para mim, eu saía de perto, criticava, julgava, falava para a pessoa, sai dessa igreja, né? Teve uma reportagem até que ele estava ensinando os pastores, né, como pegar o dinheiro do povo. E ali eu fiquei indignada. E até eu pensava, ele vai se ver com Deus. Como eu acreditava nas fake news, eu também acreditava em religiões. Tanto é que eu já fui católica, já fui espírita, já frequentei vários lugares. Acreditava que Deus era único, qualquer lugar que eu tivesse, ele estaria. Aliás, eu acreditava que eu não precisava nem de igreja. Desde pequena, eu tive um abandono afetivo, né? Minha mãe me abandonou com 9 anos. Eu cresci praticamente sozinha. Com 13 anos já me envolvi com bebida, com homens. A minha vida ela estava totalmente destruída já. O casamento, vida financeira, saúde, né? Minha filha era doente. Na época, meu filho tinha 4 anos de idade e ele viu o vulto dentro da minha casa. Nessa noite, quando ele viu esse vulto, eu vi o medo, assim, no rosto dele, né? E aquilo me preocupou muito. E no outro dia, eu decidi levar ele para tomar um passe. Fui procurar por um centro, né? Mas alguém disse para mim... não leva ele no centro, não. Leva ele na Igreja Universal. E ali eu falei, não, Igreja Universal não. Aí eu decidi, falei, quer saber? Eu vou lá na Igreja Universal, eu recebo uma oração, não preciso assistir a reunião. Só que quando eu cheguei na porta da igreja com meu filho, ele teve uma reação estranha. Ele grudou em mim e ele falou, não, eu não quero entrar nesse lugar. Então eu entrei e eu pedi para falar com o pastor me atendeu, ele me orientou direitinho e ele falou para mim, olha, eu preciso começar a reunião, eu preciso que a senhora sente ali, participe da reunião e ao término da reunião a gente conversa mais um pouco. Quando eu sentei, meu filho logo parou de chorar e adormeceu. E eu falo que ali, para mim, foi algo assim que eu nunca imaginei que aconteceria. Porque naquela noite, tudo foi diferente, tudo mudou. Deus, ele se apresentou para mim naquela noite. Deus, ele me trouxe até a Igreja Universal. Naquela noite, ele mudou a minha vida. Porque eu saí dali totalmente diferente. Porque naquela noite, o que aconteceu? Eu vi Deus mostrando para mim, olha só, tudo que você passou até aqui. E Deus, ele me deu 2 opções, 2 escolhas. Continuar da maneira que eu estava vivendo até ali, ou mudar, né? Conhecer mais aquele Deus que tinha se apresentado para mim naquela noite. E aí eu tomei uma decisão. Fui eu que tomei uma decisão, ninguém fez lavagem cerebral em mim, ninguém me obrigou a nada. Eu posso dizer que naquela noite eu tive um encontro com ele, porque eu saí dali totalmente diferente, eu me arrependi de todas as coisas erradas que eu já tinha feito na minha vida toda. E a partir dali meu filho nunca mais viu o vulto, já naquela noite. Aí eu comecei a aprender a usar a fé, né? Eu acreditava nas religiões, mas eu não conhecia Deus. Os meus maus olhos com a igreja naquele dia acabou. Como eu errei muito, tinha errado muito como mãe, com os problemas, né, que eu tinha de bebida. E hoje não, hoje eles têm todo o amor que uma mãe pode dar para o seu filho, hoje eu consigo dar para eles. Eu recebi o Espírito Santo depois de 1 ano que eu estava na igreja. E como eu passei a ser amada quando eu recebi o Espírito Santo, eu entendi o amor verdadeiro, eu pude ter também esse amor para dar para meus filhos. O Espírito Santo para mim é tudo. Eu falo para ele que
Ele é o bem mais precioso, a minha maior conquista. Eu só passei a acreditar em mim mesma, a lutar pelos meus sonhos, a conquistar, através da fé que eu aprendi na Igreja Universal. Eu aprendi a não desistir, aprendi a ir para cima e vencer e conquistar tudo o que eu quero. Você também tem preconceitos contra a Igreja Universal? Achando que não precisa buscar a Deus e muito menos ir à Igreja Universal aprender a palavra de Deus? Você está errado. A Eliana estava errada, dando credibilidade a falsas notícias, fake news. Ela tinha doenças, o casamento estava destruído, os filhos doentes, ouvia vozes, via vultos, mas ela decidiu aceitar a verdade da palavra de Deus. E ela, então, sepultou a velha vida, se batizando nas águas e buscando o batismo com o Espírito Santo. Ela foi transformada. Não se acomode com essa situação. Você que diz, eu tenho uma religião, eu creio em Deus, mas a minha vida está fracassada. Você não conhece a Deus, meu amigo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, vamos estudar o livro do Apocalipse. Você é o meu convidado, todo especial. Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus. E a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente. Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa, e mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não veem perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse. No Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo: por que motivo a minha vida se encontra desse jeito?